Olá, pessoal. Vamos então fazer a correção das questões então da frente B dessa prova então bimestral. Primeira questão tem uma tabela ali e pede para a gente mostrar ou marcar a alternativa onde as moléculas sejam apolares. Então vamos lá para a estrutura de cada um deles. O NH3, o nitrogênio, que é o átomo central, é então do grupo 5 ou 5A, né, como vocês aprenderam. E com isso, então, tem um par eletrônico livre. Então, esse par eletrônico livre vai dar essa angulação ali que faz com que ela seja chamada de trigonal piramidal. E aí, quem determina para a gente essa polaridade é a diferença de eletronegatividade. O hidrogênio é menos eletronegativo, então os elétrons vão se aproximar do nitrogênio. Com isso, nós temos uma molécula que é polar, já que os vetores não se anulam. O próximo, o CO2. O CO2 é do grupo 4, então o carbono, né, o do grupo 4, ele vai fazer duas ligações com o oxigênio do lado direito, duas ligações com o oxigênio do lado esquerdo. E o mais eletronegativo é o oxigênio. Então o vetor desloca para um lado, desloca para o outro, e esses vetores agora se anulam, ó. E quando os vetores se anulam, se transformam, então, se dá uma molécula apolar. Então, uma das alternativas aí tem que ser para a gente o dióxido de carbono. Aí o SO2. O SO2, o enxofre é do grupo 6A, vai fazer uma ligação dupla com oxigênio, aí vai fazer uma dativa com oxigênio e vai ficar com dois elétrons livres. Então, esse par eletrônico livre vai impedir que ele fique, então, com os ângulos iguais, por isso que vai ficar angular. E o mais eletronegativo é o oxigênio, então o elétron do enxofre se aproxima mais do oxigênio e os vetores não se anulam. Se eles não se anulam, é uma molécula polar. O CCl4 tem uma estrutura tetraédrica, mas a gente tem o hábito de fazer ela plana pela praticidade, tá? Mas lembrem que ela não é plana. Aí o carbono é da 4A, vai fazer todas as ligações e usar todos os elétrons. Com isso, o mais eletronegativo, de acordo com a tabela periódica, é o cloro. Então, tem deslocamento de elétron para cá, deslocamento para cá, deslocamento para cá, deslocamento para cá. O vetor de cima anula o de baixo, da direita anula da esquerda. Então, CCl4, tetracloreto de carbono, é uma molécula, então, apolar. Então, quer saber para nós quais são apolares. Então, CO2, pelo que a gente viu aqui, e o CCl4, tetracloreto de carbono. Então, a alternativa que tenha dióxido de carbono e tetracloreto de carbono ficou para a gente na letra B. Vamos lá para a próxima. Nessa aqui, ó, dá para a gente tirar um pouco aí até com algumas deduções, ó. É o caso dessa cadeia aqui, ó. Essa estrutura que eu estou apontando aqui, ó. Ela tem quantos átomos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, é a única que tem seis átomos. E a única que tem seis átomos para a gente é o ICl5, ó. Então, com certeza aqui vai ser um 6. Aí, com isso, a gente só pode ter a possibilidade da alternativa A, a alternativa C e a alternativa E. A B e a D não são corretas mais. Aí, SNCl2. O cloro faz só uma ligação, né, já que ele é do grupo 7, e o estânio é do grupo 4. Então, ele é um metal. Então, ele vai ter quatro elétrons na última camada, mas só dois estão sendo usados para ligação com o cloro. Então, vai ter um par eletrônico livre, que seria esse caso aqui, ó. Seria para a gente o estânio, o azulzinho, e dois átomos de cloro. Então, aqui é dois. Depois, NF3 é o mesmo do NH3 que a gente fez lá atrás, tá? O NH3, nitrogênio com flúor, e o nitrogênio, já que ele é do grupo 5, ele vai ficar com dois elétrons livres. Então, a estrutura mais próxima para a gente é essa aqui, ó. Seria o par eletrônico livre desse de azulzinho e os dois átomos, os três átomos de flúor e o nitrogênio no meio. Depois, vê aqui mais, BCl3, BeCl3. O berílio é do grupo 2. Então, não tem elétrons livres. Essa é a estrutura 1 aqui, ó. SO3.
O enxofre é do grupo 6A, então ele vai fazer aqui, ó, uma ligação dupla com oxigênio e vai fazer mais duas dativas. Ela vai ser, então, mais próxima desse 3. Então a gente tem a opção até agora: 2, 4, 1, 3, 6. 2, 4, 1, 3, 6. 2, 4, 1, 3, 6 aqui. 2, 4, 1, 3, 6 de cá. Tá faltando somente a última, ó. Então, para a gente aqui, do BF3, o boro é do grupo 3, então não tem elétrons livres. Se não tem elétrons livres, ele vai ter, então, uma geometria trigonal plana. Trigonal plana para a gente é o 4 aqui, ó. Por isso, a alternativa correta, então, a letra C. Vamos lá para a próxima. Seção afirmativa em relação à água, né? Então, em relação à água, vamos fazer a estrutura primeiro, ó. O oxigênio é do grupo 6, então acaba tendo dois pares eletrônicos livres, e esses pares eletrônicos livres vão dar este ângulo aqui, ó. O mais eletronegativo entre eles é o oxigênio. Aí os vetores não se anulam, então é uma molécula polar. Vamos ver alternativas aí. Ela é considerada um solvente universal por quê? Porque apresenta grande polaridade. É aquela molécula polar por ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio é sempre que você tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou ao nitrogênio. Então já é logo para a gente a letra A, ó. As ligações dos átomos não são apolares, porque são átomos diferentes, diferentes eletronegatividades. Ela não é uma substância polar, ela não tem geometria linear e ela não é uma molécula polar. Então, logo de cara, a letra A. Na próxima, fala de geometria aqui para nós e para a gente ver qual que seria a geometria de cada uma delas. Vai lá, monóxido de carbono. Monóxido de carbono, carbono com oxigênio, uma ligação dupla e tem uma bendita dativa aqui, ó. Depois CO2, que a gente já fez, duas duplas. E depois a gente tem Na2CO3. Aqui tem uma ligação iônica, tá? Então tem uma ligação iônica, já que são dois átomos de sódio, com dois átomos de oxigênio. Cátion, ânion, cátion, ânion. E tem um carbonozinho fazendo a ligação com eles e tem uma dupla com oxigênio. Então, referentes a essas moléculas, assinale a alternativa correta. O monóxido de carbono é uma molécula polar e o dióxido de carbono é uma molécula apolar. Beleza, já é para a gente a alternativa correta. Vamos ver o erro das outras. Todas são polares. Não, a gente já viu que o dióxido de carbono é apolar. Molécula apolar. Os oxigênios que se ligam ao carbono formam ligações duplas em todas as moléculas citadas, né? Então a gente viu que o oxigênio aqui, ó, não forma uma ligação dupla, não forma uma ligação dupla. No dióxido de carbono, a ligação carbono-oxigênio é uma ligação covalente apolar. Não, carbono e oxigênio da ligação polar é a molécula que é apolar. Vamos lá para a próxima e escreva a estrutura do C2H5Cl. Tá? Então, são dois carbonos, a estrutura de dois carbonos, cinco hidrogênios, um, dois, três, quatro, cinco, e um átomo de cloro. Pronto. E a geometria do carbono, né? Qual a geometria desse carbono, né? São iguais. Eles fazem ligações simples, ó. Todos eles fazem ligações simples. Então, a geometria desse carbono é de tetraedro. E aí a gente tem a nossa questão bônus, né? E aí fala sobre a professora Socorro, que foi fazer então o bolinho de chuva. E o mais importante dessa questão é você olhar esse finalzinho aqui, ó. Que se ela fizer corretamente a receita, ela vai conseguir produzir 30 unidades de bolinho de chuva. 30 unidades é o esperado. E o esperado corresponde sempre a 100%. Então acontece então que ela fez tudo certinho, mas conseguiu apenas 25 unidades. Então qual é o rendimento real que ela teve?
Então, vai ser 30 unidades, que era o esperado é sempre 100%, mas ela conseguiu, de fato, 25%. 25 unidades, aliás. Então, qual é esse percentual? Vamos cortar um zero do 100 com um zero aqui, ó. Então, vai ficar 3x é igual a 25 vezes 10. 25 vezes 10 vai dar para a gente, então, 250 dividido por 3. Aí, pega 250, divide por 3, vai dar, então, 8 vezes 3, 24, subtraiu. Então, baixa o próximo número ali, que é 10, vai dar um 3, 3 vezes 3, 9, subtraiu, pronto. E aí foi pedido com duas casas decimais, se houver. Então, vai dar uma dízima aqui, 3, 3. Então, vai ser 83,33%, que foi o rendimento real que ela conseguiu. Pronto. E aqui a gente encerra, então, a nossa correção.